Boa tarde, professor. Muito obrigado por nos receber aqui em sua casa. E queria começar aqui um bocadinho por perceber a sua carreira de uma forma também mais sucinta e breve, porque sabemos que é larga e grande, portanto, uma definição aqui mais sucinta. Sim, rapidamente. Sempre fui desde muito novo, um rapaz, primeiro virado para o desporto, e morava em Algés, portanto, desde muito miúdo comecei a nadar e a aprender no Algés e dar fundo, depois a jogar basquete, com 13 anos fui para as escolas do Belenenses, fiz o meu percurso depois como jogador de futebol, embora fosse muito eclético, jogava basquete no Algés e a fundo, era o guarda-redes de handball do Liceu de Oeiras e jogava no Belenenses, portanto, mas evidentemente a partir de uma certa altura a minha carreira foi virada para o futebol e fui juvenil, júnior e no meu primeiro ano de sénior como profissional no Belenenses. Entretanto entrei para a atual Faculdade de Motricidade Humana, no meu tempo em 72 chamava-se INEF, Instituto Nacional de Educação Física, que era, digamos, o espaço de formação para Educação Física e, portanto, para a licenciatura, porque eu tinha acabado o antigo 7º ano do liceu, que corresponderia hoje, digamos, ao 11º, que era na altura, digamos, o trajeto que se tinha que fazer antes de entrar num curso superior, chegar ao 7º ano do liceu ou ao 11º, aquilo que corresponde hoje, embora seja preciso agora já o 12º. Portanto, depois, enquanto estudante de Educação Física, porque era incompatível jogar no Belenenses e ser estudante, fui jogar para o Sintrense, na 2ª Divisão, joguei 4 anos no Sintrense, isto é o tempo em que fiz o curso de Educação Física. Quando acabei o curso de Educação Física e comecei a dar aulas, aliás já tinha começado a dar aulas um ano antes, até porque era um ano de estágio, fui jogar para o Atlético, portanto na altura estava na 1ª Divisão, joguei na 1ª Divisão e pronto, fui seguindo o meu percurso como jogador. Joguei no Atlético 3 anos, depois voltei ao Sintrense como jogador-treinador, sendo, digamos, a minha primeira experiência de certo nível como treinador. Estava o bichinho cá dentro, embora quando eu tinha 16, 17 anos, a minha vocação em termos de motivação era ser virado ou para a Educação Física, desporto, ou para piloto de aviões, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas pronto, fui para a Educação Física, fiz o meu curso e pronto, segui o meu trajeto como jogador. Depois, em 1980, ainda jogava no Atlético, tive um convite para ser treinador assistente do Pérez Bandeira, que foi um dos meus grandes mentores, infelizmente já falecido, mas pessoa que eu gostava muito, como pessoa e como treinador, e iniciei, digamos, em um trajeto, digamos, um bocadinho mais profundo, mais elaborado, porque o Belenenses estava na 1ª Divisão, e portanto a partir daí foi sempre tentando conciliar a minha atividade de professor de Educação Física, mais tarde professor na faculdade e ao mesmo tempo treinador, pronto, e fui seguindo pelo Belenenses, depois na Académica com o Mário Wilson, depois com o Mário Wilson também no Estoril, depois voltei a ser, enfim, treinador do Sintrense e pronto, o meu percurso foi feito até que em 88, quando eu e o Carlos Queiroz já éramos colegas na faculdade, houve a oportunidade de trabalhar na Federação, primeiro no setor de formação e depois, pronto, no futebol jovem e a partir de 87, 88, portanto foi um trajeto, digamos, quase imparável. Começou no futebol jovem com os títulos de campeão do mundo, campeão da Europa e fundamentalmente a grande viragem que se produziu no futebol jovem e que hoje, modéstia à parte, acho que ainda se repercute e que obviamente o Carlos Queiroz é o grande mentor dessa nova mudança, dessa nova perspectiva do futebol português. Depois o meu trajeto foi durante 10 anos, quase ou mais, na Federação. Em 96, depois dos Jogos Olímpicos, enfim, as circunstâncias levaram a que eu saísse da Federação e portanto segui o meu trajeto. Aliás, já desde 93 eu era o treinador principal, primeiro dos sub-20, depois da seleção de esperança, seleção olímpica, felizmente com sucesso, porque no sub-20 fomos terceiros no Campeonato do Mundo do Qatar, no Campeonato da Europa de Esperanças fomos vice-campeões da Europa, nos Jogos Olímpicos em 96 fomos quartos classificados, sendo a melhor equipa da Europa. Depois de 96 saí, portanto, em incompatibilidade com a Federação, levou-me a que eu saísse, fui para a Arábia Saudita, tive a sorte de chegar 2 meses depois, ganhámos o Campeonato da Ásia, modéstia à parte, porque é uma questão factual, o primeiro treinador que foi campeão, digamos, de uma competição intercontinental, o primeiro treinador português a ser campeão, enfim, de uma competição
que é a mais alta, de mais alto nível na Ásia, que é a competição de seleções, Campeonato da Ásia, que, embora se chame Taça da Ásia, mas é o Campeonato da Ásia. E a partir daí, portanto, o meu trajeto, vamos dizer que é relativamente conhecido, embora haja alguns factos que eu nunca mencionei, mas posso mencionar porque já não me vão trazer benefício, mas que é justo que se possa dizer. Fui o primeiro treinador que foi campeão no Egito, com o Zamalek, foi o primeiro treinador português que foi campeão na Coreia com o Futebol Clube Seul, foi o primeiro treinador que levou Portugal aos Jogos Olímpicos. Portanto, uma carreira felizmente marcada com sucessos, em alguns sítios talvez sem, digamos, um impacto mediático de ser campeão, mas que eu acho até talvez com trabalhos muito bons, como foi, por exemplo, na Jordânia, onde foi possível implementar algumas das ideias que eu trazia e que foram implementadas na Federação Portuguesa de Futebol, que foram implementadas e que projetaram a Jordânia para um patamar que hoje felizmente beneficia, sendo uma das seleções, digamos, já do nível médio na Ásia. Portanto, depois andei pelo Marítimo, pelo Benfica, enfim, e depois os últimos anos, como disse, a carreira tem sido marcada mais internacionalmente, de tal modo que eu já trabalhei em 11 países, portanto, uns sítios com melhores resultados, noutros sítios com resultados menos bons, mas como eu disse, mesmo às vezes não sendo bons resultados, não significa que o trabalho não seja bom, como acontece com muitos treinadores. Nem todos podem trabalhar no Benfica ou no Porto ou no Sporting, e há muitos treinadores que trabalham noutros clubes e que, se tivessem a oportunidade de trabalhar num grande, se calhar também teriam sucesso. Muito bem. Pessoalmente, como é que tem aproveitado agora este tempo? Agora tenho tido algum tempo livre, portanto a minha última experiência foi este ano na Índia, embora eu soubesse, até porque o convite foi feito para fazer apenas a parte final da época, mas eu já tinha estado na Índia, eu voltei. E, portanto, depois disso, olha, fiz férias de praia, coisa que eu já não fazia há muito tempo de uma forma prolongada, e, portanto, tenho feito outras coisas que de antes não tinha a mesma capacidade para fazer com frequência com que faço hoje. Passear, ir buscar as criancinhas, os meus netos à escola, ao colégio, passear, ir aqui, ir ali, e, portanto, estar mais com a família. Porque de algum modo a família sempre esteve comigo, mas às vezes eu estava ausente e sozinho. Mas, portanto, a felicidade não cai, portanto também é preciso, mesmo quando não estamos a trabalhar ou quando não estamos a fazer aquilo que eventualmente gostamos, e o futebol de facto é parte da minha vida, é preciso encontrar essa felicidade de outras formas, e eu faço isso sem grandes problemas. Muito bem, entrando aí realmente no futebol, qual a importância dos vários elementos da sua equipa técnica ao longo destes vários anos de carreira? Olha, portanto, eu sou do tempo em que quando jogava só havia um treinador, e portanto eu sei e sentia o que era o trabalho de um treinador apenas, que fazia tudo, não é? E quão meritório era o trabalho de uma pessoa só para dirigir um grupo de 20 e tal jogadores e no fundo proporcionar, obviamente com outras condições, com outros meios, com outras possibilidades, mas um trabalho que fazia também naquele tempo trazer qualidade aos jogadores. Portanto, as coisas evoluíram. Se me perguntar, eu acho que em determinado nível, determinados parâmetros, até acho que às vezes até um bocadinho exagerado o número de elementos que constitui uma equipa técnica, mas sem dúvida alguma que neste trajeto que eu antes mencionei, e felizmente marcado com sucessos, se eu não tivesse tido as pessoas que tive ao meu lado, seguramente eu não tinha tido o sucesso que tive. E, portanto, alguns deles, ou a maior parte deles, além de terem sido grandes profissionais durante o trabalho que tiveram comigo, são grandes amigos hoje e, portanto, compartilharam comigo não só o trajeto profissional, mas também muito o trajeto pessoal. E, portanto, ninguém faz nada sozinho. E hoje muito menos, não é? Até porque hoje o treino tende a ser cada vez mais especializado, mais individualizado, embora eu, sem deixar de acompanhar as novas tecnologias e entender que há muita coisa que é boa, mas eu acho que a tecnologia está a avançar mais do que eu acho que o futebol necessita. O futebol tem que ter um lado humano, um lado intuitivo, mas que depois tem que ser bem aplicado, obviamente, ao futebol, e é preciso manter essas coisas e não fazer com que, sei lá, a tecnologia possa perverter de facto este lado humano e humanizante que o futebol tem e que deve continuar a ter, porque no dia em que perder isso, deixa de ser futebol e passa a ser outra coisa qualquer.
E fez algum ajuste nestes últimos anos relativamente? Eu fiz, portanto, se me perguntar o que eu era e o que sou hoje, em muita coisa eu sou o mesmo, evidentemente, mas, portanto, em termos daquilo que tem sido a evolução tecnológica, portanto, as condições, obviamente que eu tento acompanhar e tento estar ligado, mas repito, tento sempre fazer, pelo menos nos clubes e nas seleções onde eu trabalhei e as pessoas trabalham, que o lado humano se sobreponha e esteja sempre acima disso. Portanto, como sabe, hoje a maior parte dos treinadores e em todos os clubes, portanto, hoje o controle de treino é muito, e até o esforço durante o jogo, feito através de GPS. Eu tenho nos últimos tempos em que não trabalhei, falei com muitos treinadores, não dou isto a conhecer porque é o meu estilo low profile, mas eu tenho viajado, eu tenho estado em alguns clubes e com alguns treinadores e com pessoas do mais alto nível, não faço gala de promover isso porque é uma coisa muito minha. E sinto também que essas pessoas, alguns deles grandes nomes do futebol, acompanham essa tendência, mas continuam a olhar, digamos, para aquilo que é a intuição deles, aquilo que é o sentir deles, o pulsar do futebol que está no coração, no ADN deles, continua a ser o fator decisivo em tudo, na escolha, no treino, nas decisões, nas observações, e felizmente acho que deve ser assim. E tendo já estado em tantos sítios, foi sempre fácil fazer-se acompanhar pelas pessoas que tinham confiança? Sim, só não estive, digamos, acompanhado a primeira vez que fui para o Egito, porque eu já estive no Egito 2 vezes, mas portanto em 2003, 2004, quando eu fui para o Zamalek, portanto o meu staff era todo local. Foi a única vez em que eu não tive acompanhado, digamos, com pelo menos uma das pessoas que trabalhasse ou que tenha trabalhado comigo. Portanto foi, e se me perguntar foi fácil, não foi difícil, também não foi, porque eu sou uma pessoa de relacionamento muito fácil, sou uma pessoa que rapidamente me integro e compreendo a cultura, a mentalidade, a política, a religião, a comida dos sítios onde estou e consigo absorver isso rapidamente, de maneira que com os egípcios que trabalhavam comigo isso foi fácil de estabelecer e de entender, e tal modo, portanto, com o Zamalek sendo o segundo clube mais titulado no Egito, mas só uma vez foi campeão sem derrotas e foi exatamente no ano em que eu estive, 2003, 2004. Já ganhou, nos últimos anos tem ganho muito pouco, mas já ganhou algumas coisas, mas sem derrotas foi nesse ano e, portanto, a equipa técnica era eu e o resto egípcio. Portanto, modéstia à parte da bona, que eu tenho de facto capacidade de me adaptar e de absorver, digamos, também esses sinais culturais que as outras pessoas transmitem. Passou algum tempo como treinador adjunto. Quando é que acha que foi aquele momento e a altura para dar o passo para treinador principal? Pois, portanto, não estava escolhido. Portanto, em 93 eu estava com o Carlos Queiroz na seleção A. Enfim, a conjuntura de termos sido eliminados para o Mundial dos Estados Unidos e a maneira como perdemos o último jogo, houve ali um desfazamento verbal e alguma desconexão entre o staff e a federação. A conjuntura na altura determinou que o Sporting quisesse um treinador, escolheu o Carlos Queiroz, eu era para ir com ele, mas as condições que o Sporting me oferecia, de facto, eram claramente inferiores àquelas que a federação não tinha, portanto, e o Queiroz foi, hoje continuamos a ser amigos, visita de casa, ele é como um irmão para mim, mas pronto, ele a partir daí, ele próprio disse, não, ficas porque, pronto, segues o teu caminho e pronto, digamos que, embora eu já tivesse tido, enfim, noutras alturas, mas a níveis de escalões inferiores ou de divisões inferiores, a responsabilidade de ser treinador principal, mas digamos que a partir daí foi, vamos dizer, a minha afirmação como treinador principal e, portanto, a partir daí eu segui o meu trajeto e portanto, com a vantagem de, como também tinha sido treinador adjunto do Artur Jorge, do Pérez Bandeira, do Mário Wilson, do Carlos Queiroz, portanto, saber exatamente aquilo que eu queria das pessoas que trabalhavam comigo e hoje, portanto, tenho uma pessoa que anda comigo há 20 anos, o Arnaldo Carvalho, que é madeirense, e que exatamente reúne, portanto, tudo isso que eu acho que é fundamental na pessoa que trabalha connosco. E o que é tudo isso? Que competências são essas? Tudo isso portanto, obviamente, primeiro ser competente. Se me perguntar, bem, precisa ter a máxima competência? Não precisa. Precisa de ser suficientemente competente. Estamos a falar de uma pessoa que é suficientemente competente. Aliás, a habilitação dele para treinar o EFA é como a minha, portanto, ele está tão habilitado como eu a treinar.
é uma pessoa honesta, é uma pessoa séria, é uma pessoa com muita afetividade, é uma pessoa que sabe conviver em grupo, é uma pessoa que estabelece muito bem as pontes entre mim e os jogadores, porque há muitas coisas que ele resolve e que eu não preciso resolver, e por isso é que anda há 20 anos comigo. E eu, modéstia à parte, quando estava, também fui um pouco assim, portanto, de facto encontrei a pessoa que, no fundo, eu me revejo também, naquilo que eu acho e entendo que deve ser a pessoa que colabora comigo. E é mais pessoal ou também tem uma vertente técnica? Não, é as duas coisas. Portanto, começou por ser, obviamente, uma vertente técnica, até porque quando eu o conheci, foi a primeira vez que eu fui para o Marítimo em 1998, portanto, esta relação já tem mais de 20 anos, mas que de facto hoje se tornou pessoal, de tal modo que ele e a família é visita da nossa casa, e quando eu vou à Madeira só fico na casa dele, e quando ele vem a Lisboa fica na minha casa, e portanto, várias vezes já esteve aqui, já dormiu aqui. Muito bem. Quais as principais dificuldades quando se vai trabalhar para fora do país? O professor disse bem que foi um dos sim, eu acho que foi um dos pioneiros. Eu acho que a primeira vez que eu fui foi para a Arábia Saudita. Eu acho que fiz uma coisa boa, foi ter ido à Embaixada da Arábia Saudita e durante 2 dias eu documentar-me, porque estava a ser tratado, digamos, como uma pessoa VIP, porque ia treinar a seleção, quando fui recebido com grande deferência, mas saber tudo que eu ia encontrar em termos de política, de cultura, de religião, de horários, de comida, da organização política do país, os estados sociais, e portanto eu ia bem documentado. Aliás, eu já falei isto várias vezes aos treinadores em comunicações, quando forem para o estrangeiro, a primeira coisa, antes de saber aquilo que o clube é, saber, portanto, primeiro tem que saber o que o clube é, mas se chegar a acordo, depois é bem importante também saber aquilo que o país é. O que as pessoas são, porque isso pode facilitar a integração. E eu vou lhe dizer, eu já trabalhei em 10 países, não tive a mínima dificuldade em integrar-me em nenhum deles. Agora, se me perguntar se foram todos bons, em alguns sítios foi mais difícil. Por exemplo, a Coreia foi o sítio onde talvez todos os países onde eu trabalhei menos falassem inglês, portanto, que é uma língua de referência mundial, e portanto eu falo inglês. Na Coreia ninguém falava inglês, e claro, ninguém falava português, mas foi talvez o sítio onde eu melhor e mais facilmente comuniquei com os jogadores. Embora não havendo, claro que havia um trator pelo meio, mas os jogadores são de tal modo disciplinados, organizados, responsáveis, profissionais, que rapidamente beberam a minha ideia. Portanto, quando eu, enfim, para qualquer sítio é bom tentar antecipar aquilo que nós podemos vir a encontrar, em todos os, não só no plano desportivo, há sempre aquela tentação, tentar identificar, saber como é a equipa, os jogadores, os resultados, ok, isso tem que ser, mas depois a outra vertente é importante, porquê? Porque eu não sou das pessoas que digo que enquanto treinador vive 24 horas para o futebol, porque eu não vivo 24 horas para o futebol. Eu sou uma pessoa absolutamente normal, que durante o tempo em que é preciso trabalhar, em que é preciso dedicar, se for preciso um dia dedicar 24 horas, a gente dedica. Mas não sou o treinador que venha ou tenha, enfim, a veleidade de vir cá para fora e dizer, eu para mim estou a pensar e sonho e durmo com o futuro. Não, não. O meu tempo tem outras coisas na vida que eu utilizo de uma forma mais racional e acho que melhor, até também pelo meu bem-estar, da família e dos meus amigos. E agora, passados 22, 23 anos, se me perguntar que naquela altura eu imaginava que neste tempo todo a minha carreira ia ser isto, e felizmente a maior parte das vezes com sucesso, eu jamais pensaria que, até porque nem me via até com grande veia de imigrante, mas até esse lado foi bom, porque eu senti que realmente quando a gente quer, a gente pode. Eu até vou dizer uma coisa engraçada, que passar 2 ou 3 meses de estar na Arábia Saudita, e obviamente estas coisas também se dizem, porque já era campeão da Ásia, o príncipe disse-me, você para ser um verdadeiro, você tem tudo, você é parecido com o árabe, o seu cabelo, tinha mais cabelo na altura, a sua maneira de ser, a cor da sua pele, a maneira como se integrou na sociedade, você para ser um verdadeiro árabe e muçulmano só precisa de se converter ao Islão e ter 4 mulheres, dizia ele na brincadeira, porque os muçulmanos podem casar com 4 mulheres. E, portanto, isto atesta de algum modo a minha facilidade de me adaptar. Quando eu fui para a Coreia, por exemplo, o primeiro estágio, o staff, enfim, de suporte e de ajuda à equipa, disse-me que se eu quisesse comer outras coisas, porque, enfim, a comida coreana é diferente da nossa, e disse, não, eu estou na Coreia e vou ser coreano. Portanto, um pouquinho, se eu quiser comer outra coisa, eu vou-me desarrascar, mas não quero privilégio, nem quero nenhuma exceção de comer o que os outros não comem, eu vou comer o que os jogadores comem. E, portanto, essa capacidade de interiorizar aquilo que é o país
acho que foi um ponto bom que eu assumi e que me tem sido muito útil. Agora, também já tive algumas dificuldades no Irão, tive algumas dificuldades na China, em alguns sítios, portanto, mas de um modo geral, portanto, relevo que o tempo que passei foi sempre um tempo bom. E as vantagens das possibilidades de trabalhar fora, em detrimento de trabalhar, por exemplo, em Portugal ou até na Europa? É assim, bem, na Europa nunca me foi dada a oportunidade de trabalhar, a não ser em Portugal. Se me perguntasse, eu gostava. Hoje não faz parte do meu projeto. Hoje se me dissesse assim, onde é que eu gostava de trabalhar? Japão, Coreia, voltar à Coreia gostava. Japão, adorava. Tive quase para ir para o Japão o ano passado. Na parte final não se concretizou. Ou eventualmente na NLS, porque é uma cultura também, enfim, de muita liberdade, não existe aquela pressão e aquela obrigação de ganhar embora e essa pressão existe sobre mim, eu próprio faço, mas digamos, o lado exterior não é tão pressionante como nos outros sítios. Portanto, não, se me perguntar, não tenho nenhum objetivo definido, portanto, se aparecer um projeto que seja interessante, motivante, ou, porque não tenho problemas em dizer, possa ser financeiramente muito atrativo e que possa, nos outros aspectos, não ser tão motivante. Mas fora disso, portanto, se não aparecer tudo bem na mesma, que eu também sei fazer e tenho feito outras coisas. E como é que é visto o treinador português lá fora? Olha, é assim, eu em 96, portanto, antes de mim tinha sido o Kini, tinha tido uma experiência no Kuwait, portanto, num tempo curto, evidentemente, em 96... o Queiroz tinha sido antes, um pouquinho antes para os Estados Unidos e depois para o Japão, mas digamos que a partir dali criou-se, eu recordo no dia 21 de dezembro de 1996, o telejornal em Portugal abriu com a notícia de que Nel Vingada tinha sido campeão, ou a Arábia Saudita tinha sido, melhor dizendo assim, a Arábia Saudita tinha sido campeã, tendo como treinador Nel Vingada. Portanto, eu acho que se abriu uma página nova e, portanto, depois vieram outros, obviamente com outro impacto. Vamos dizer, eu fui fazendo algumas coisas, mas obviamente depois o Mourinho teve um impacto fantástico, não é? E digamos que a partir daí, portanto, tem sido um processo natural, porque os portugueses têm esta coisa boa de rapidamente beberem e se integrarem na cultura e nas comunidades. Eu tenho estado, como eu disse, eu já trabalhei em 11 países, eu já viajei a 93 países, enfim, do mundo e em todos os sítios há um sinal da cultura portuguesa, portanto, e é fantástico ver como é que os portugueses, e um país tão pequeno, há 500, 600, 700 anos lançou tanta gente pelo mundo fora, portanto isto está no nosso ADN e como eu dizia, eu próprio não me via nesse papel e no fundo acabei por ser também uma dessas pessoas que de algum modo a minha dimensão abriu as portas para outros e portanto é um sinal de competência. É um sinal de competência, é um sinal, sobretudo porque às vezes só competência, eu acredito que há treinadores em todo o mundo tão competentes como os nossos, quiçá até mais competentes em termos técnicos, vamos dizer, mas isso não chega. Depois é preciso, como eu dizia há bocado, perceber a cultura, a mentalidade, a sociedade, portanto, respeitar os valores. Eu acho que uma das coisas que felizmente fez de mim uma pessoa apreciada do modo geral na maior parte dos sítios onde eu estive é exatamente por eu conseguir respeitar e fazer respeitar os valores também dessas pessoas, sem, obviamente, abdicar dos meus princípios. Sim, porque este local, estamos aqui na sua casa, não é? Para entrevista. Portanto, porque, olha, este é um espaço em que representa muito aquilo que foi o meu esforço, portanto, quando eu estava ainda na Federação Portuguesa de Futebol, eu idealizava ter um espaço onde pudesse estar com a família ao fim de semana, um espaço com condições boas e poder juntar também os amigos e portanto, a meio da construção desse espaço, eu fui obrigado a sair da Federação, mas felizmente veio a Arábia Saudita, como fomos campeões da Ásia, e digamos com o retorno que houve de ter sido campeão até, enfim, proporcionou que eu pudesse construir este espaço mais rapidamente e até com mais condições e mais coisas do que aquelas que eu pensava, e de tal modo que tenho vivido praticamente sempre aqui. Agora passo menos tempo, mas porque também resido em Lisboa, mas quando posso estou sempre aqui. Que outro local, onde é que poderíamos estar para fazer uma entrevista deste Podemos estar à beira-mar, que é um sítio que eu gosto de estar, a ver o mar, porque o mar simboliza muito aquilo que é o povo português, portanto, foi o escape
para ir para o mundo. Portanto, se me dissesse, olha, se não for aqui, pode ser à beira-mar, num sítio, num café ou num sítio onde a gente pudesse ver água. A pessoa continua no mercado de trabalho? Ouça, é assim, eu continuo no mercado. Se perguntar, honestamente, eu não sou daquelas pessoas que digam, eu sonhava, já não, os meus sonhos até já foram, digamos, mais além do que aquilo que eu pensava. Como eu disse, eu jamais imaginava trabalhar em 11 países, ter sido campeão da Ásia, campeão do Egito, campeão na Coreia, ter levado Portugal aos Jogos Olímpicos, que é um marco que ficará, enfim, indelével. Mas, obviamente, ainda me sinto em condições de poder desenvolver e trabalhar. Felizmente estou com saúde e estou bem para poder fazer mais alguma coisa. Mas se não fizer, também estou bem na mesma, porque eu sou das pessoas que rapidamente me adapto a qualquer circunstância, portanto aí não tenho qualquer problema. Felizmente eu tenho uma imagem, para uns é bom, para outros não é tão boa. O meu comportamento e a minha maneira de ser, para umas coisas é boa, mas para outras também reconheço que não é tão boa assim, mas sou o que sou e portanto não é agora que eu vou mudar. E portanto se aparecer tudo bem, se não aparecer tudo bem na mesma. E sempre teve contacto com, por exemplo, empresários ou algum tipo de empresas? Eu tenho contactos, evidente, conheço alguns empresários e tenho contactos, e no mercado já fui colocado por alguns empresários. Curiosamente, não portugueses, portanto, mas sei lá, posso dizer, por exemplo, quando fui para a Coreia fui com um empresário coreano, quando fui para a Arábia Saudita foi através de um conhecimento do Carlos Queiroz, portanto foi ele, através dele, que se chegou, enfim, a possibilidade de negociar com a Arábia Saudita. E quando fui para o Zamalek foi com um empresário iraquiano. Sei lá, quando fui para a Índia não fui, quando fui para a Malásia negociei diretamente. Quando fui para a China também foi através de um empresário chinês. Portanto, quais é que são as vantagens? É assim, olha, vou-lhe dizer, quando eu fui para o Persepolis no Irão foi através de um empresário iraniano que hoje, vamos dizer, até tem uma relação dele de amizade muito forte, hoje é mais amigo até do que empresário. Para o meu feitio eu acho que é melhor ter empresário, porque o empresário não, eu vi que nessa relação e nessa discussão e portanto poder vir a ser o treinador do Persepolis com ele foi muito mais benéfico, portanto que eu consegui tirar partido de uma situação que me trouxe mais vantagem do que se fosse eu sozinho, porque eu sou muito afetivo, portanto se eu chegar a um sítio e for bem recebido e as pessoas me tocarem o coração, o resto é fácil. E às vezes é preciso ir mais além, e às vezes o mais além consegue-se com um empresário. Okay. Histórias engraçadas ao longo da carreira que possa partilhar? Sim, uma história engraçada que até hoje com um amigo que está aqui na minha casa, no dia em que fomos campeões da Ásia com a Arábia Saudita, houve um jantar na Embaixada dos Emirados Árabes Unidos, portanto o jogo na Embaixada da Arábia Saudita nos Emirados Árabes Unidos, porque a final foi Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos e foi jogada em Abu Dhabi, portanto o embaixador da Arábia convidou-nos para um jantar, obviamente em Abu Dhabi, que era onde era a embaixada, e na cultura árabe, quando se come, as pessoas tiram os sapatos, ou as sandálias naquele caso, que a maior parte deles não. E então na embaixada estavam dezenas de sapatos e sandálias, todas alinhadinhas à entrada, e portanto a meio de jantar eu fui à casa do banho e vi aquilo tudo, e como naquele dia, portanto era um dia de alegria suprema, até porque a Arábia Saudita depois disso nunca mais ganhou, embora antes já tivesse ganho 2 vezes o Campeonato da Ásia, mas desde 96 que não ganha. Mas eu misturei os sapatos todos e fiz ali uma confusão. Quando eles vieram, riram-se, claro que nunca descobriram quem tinha feito aquilo, mas acharam imensa piada. Portanto, enfim, alguém ter feito uma brincadeira, porque lá na cultura deles jamais fariam isso, claro, para misturar sapatos e sandálias deles. Boa. De acordo com a sua passagem, também falou aí um bocadinho da vertente académica. Qual é o peso, portanto, deste ensino mais formal relativamente àquela experiência prática que nós podemos ter? Eu penso que há um equilíbrio entre as duas. Eu dizia, portanto, se eu não tivesse, enfim, estudado, e eu até, vamos dizer, eu até estudei mais sobre futebol, sobre o treino, quando fui professor de quando era estudante. Porque quando fui estudante, quando fiz a minha formação, portanto, a opção e a especialização em futebol, mas obviamente mais tarde eu tive que treinar. Portanto, digamos que me deu um suporte, um background que eu não teria se não tivesse estudado e não tivesse sido, se calhar, até professor da faculdade.
Mas também reconheço que se não tivesse sido o meu trajeto como jogador, eu joguei no Bolonense, joguei no Atlético, joguei na primeira divisão, joguei na segunda, e portanto, e jogar a esse nível, portanto é comum a ter, enfim, ao comportamento que os jogadores tinham naquela altura, do Benfica, do Sporting, do Porto, para falar enfim, das equipas de topo. Portanto, também me deu uma experiência. Eu acho que encontrando o equilíbrio entre as duas coisas se consegue. Agora, há depois também aquilo que eu acho que é uma coisa que não se aprende, que não se estuda na universidade, não se aprende no balneário, que é a intuição e bom senso. Porque não basta ter intuição, não basta ter conhecimento, não basta ter sido jogador de futebol, se depois não tiver bom senso. Mas, também se tiver só bom senso, não tiver conhecimento, não tiver, também, mas se tiver tudo e tiver bom senso, eu acho que pode dar um produto final virado para o sucesso. E nós temos casos de muitos e bons treinadores que depois, quando atingem determinadas posições, lhes falta o bom senso e o equilíbrio que tinham quando estavam numa posição, digamos, menor. E eu acho que esse bom senso é para manter toda a vida. Considera o futebol feminino, porque neste momento também tem havido muito... Sim, olha, falámos, o Simões, que é a pessoa que está hoje aqui a almoçar comigo, foi um dos pioneiros do ressurgimento do futebol feminino em Portugal, que ele em 93 tomou conta, ou 92 para aí, tomou conta da seleção feminina e portanto lançou as bases. João Pinto, Rui Costas e Figos, se calhar nas miúdas também há, vamos para isso. Portanto, o futebol feminino é um pilar hoje do futebol. Portanto, não tenhamos dúvidas. E considera que pode vir a ser uma possível saída, por exemplo, para treinadores mais mediáticos? Nós não temos essa noção, mas, por exemplo, a treinadora do futebol feminino dos Estados Unidos é tão mediática como grandes figuras, ou mais mediática que alguns treinadores do futebol em Portugal. Portanto, porque os Estados Unidos foi campeão do mundo várias vezes, portanto é o atual campeão do mundo. Mas eu acho que também é preciso, embora o futebol, as regras e tudo seja semelhante a algumas especificidades, acho que é possível estabelecer uma carreira. Pronto, já na altura, eu e o Carlos Queiroz dizíamos, às vezes, nos clubes, nas associações, era importante investir nos treinadores de futebol jovem, não podiam ser os parentes pobres. Portanto, era preciso, às vezes, em vez de gastar X com o futebol sénior, gastava X menos 10 ou 20% e canalizem esse 10 ou 20% e portanto, pagar e reconhecer bem o trabalho de um treinador jovem. Pode ser um projeto de carreira. E há pessoas que podem ser muito boas a treinar o futebol feminino, podem ser muito boas a treinar o futebol jovem, se forem reconhecidas e tiverem, digamos, uma comparticipação e um reconhecimento também no seu salário que seja compatível, se calhar algumas delas vão seguir essa via. O problema é que dizem-se, bem, no futebol masculino, porque eu acho que até a terminologia do futebol masculino e feminino está um bocado mal emprego, porque futebol é futebol, quer dizer, a gente não diz futebol de rapazes ou futebol de rapazes. E porquê é que temos futebol de rapazes? Porque futebol, pronto, é futebol. Mas no dia em que houver um reconhecimento melhor dessas atividades, pode ser um projeto de carreira para qualquer um de nós. O que é que seria preciso para valorizarmos o futebol, por exemplo, como se faz ao nível dos Estados Unidos? Hoje não, mas há 15 anos atrás havia mais praticantes de futebol feminino do que futebol masculino, se é para fazer a dicotomia. Portanto, é preciso que hoje não tenha dúvida, hoje um treinador do futebol, o treinador do Benfica ou do Sporting Braga ou qualquer equipa, ou o treinador da seleção, tem um reconhecimento que não tinha há 20 anos atrás. Daqui por 20 anos vai ser melhor do que é hoje. Não sei o que vai ser, mas se calhar, digamos, o fosso que existe entre o futebol profissional, enfim, e a Liga ou a Superliga para homens vai ser menor do que é hoje, não tenho dúvidas. Vai demorar tempo, até porque mesmo até os patrocínios, o investimento das televisões, hoje, sendo longe ainda daquilo que é do futebol masculino, mas é muito melhor do que era há 15 ou 20 anos atrás. E vai ser melhor. Falando da evolução, considera positivas estas mais recentes leis do jogo, as adaptações? Considero algumas positivas, portanto, acho que tornaram o jogo, digamos, mais fluente, portanto, mais participativo, um jogo, vamos dizer, menos parado,
portanto, com mais movimento. Portanto, o futebol é feito um bocadinho de modas, não é? Agora a gente vê todos os treinadores, ou a maior parte dizem, não, a minha equipa tem que começar a jogar atrás, tem que construir, tem que fazer, tem. Mas eu nunca vi tantas equipas cederem golos logo na fase de construção, ao fim do segundo ou terceiro toque, porque perdem a bola. E, portanto, evidentemente, se perguntar os jogadores que estão no Manchester City, no Barcelona, no Benfica, no Sporting, nos campeonatos a que jogam, portanto, começarem esse processo de construção e organização do ataque, enfim, até com o guarda-redes agora, portanto, tendo um papel diferente. Agora, quando o Watford, que ao intervalo de hoje já estava a 5-0 do Manchester City, quer fazer o mesmo, não pode, porque não tem os mesmos jogadores. Portanto, e querem fazer, é a mesma coisa, queremos fazer uma mousse de chocolate e sem chocolate, portanto consegue-se fazer faixa, é artificial ou é com pó, mas não é uma mousse de chocolate, se for uma mousse de chocolate, e portanto o Sporting, o Benfica, o Porto a nível nacional têm o chocolate para fazer mousses, os outros não têm, mas querem fazer sem chocolate, e às vezes, portanto, isso é que eu entendo que, portanto, é preciso perceber as leis, é preciso perceber que alterações, mas é preciso perceber se isso é adaptável ou não, ou se tem aplicação para os jogadores que temos. E a verdade é que as equipas do escalão mais baixo, portanto, digamos da segunda metade, não têm capacidade para fazer um jogo de construção como as outras equipas têm. Quais é que são as possíveis soluções para, digamos assim, munir essas equipas para... Ouça, é como se faz nos Estados Unidos, acho que nos Estados Unidos, no basquete, já se faz há muitos anos, faz no futebol inglês, portanto, o dinheiro da televisão ser melhor repartido, quer dizer, não, é completamente inaceitável que o Benfica, o Sporting e o Porto recebam 10, 20 vezes mais do que algumas equipas da primeira divisão. Portanto, quando esse fosso, em termos de proventos, for bem e melhor distribuído, vai permitir ao Marítimo, ao Guimarães, ao Passos Ferreira, portanto, ter melhores recursos e ter melhores jogadores. Portanto, é a única forma de reduzir o espaço competitivo entre eles e os grandes é ter melhores jogadores, porque sem bons jogadores ninguém consegue reduzir isso. Considerando um microciclo tipo, uma semana tipo de trabalho, que tipo de preocupações é que o professor normalmente tem relativamente às preocupações físicas, também às preocupações estratégicas, o foco também motivacional dos jogadores? Como é que, digamos assim, organizaria um microciclo para competir? Sim, portanto, eu pessoalmente, depois da competição, o dia a seguir é sempre descanso, portanto, completamente fora, portanto, é repouso total, fora do espaço do clube ou da seleção, portanto é ausência total, portanto, física do espaço onde normalmente a gente trabalha. O primeiro dia, obviamente que é um dia para quem jogou voltado mais para a recuperação, o segundo dia é um dia voltado mais para o treino, enfim, de intensidade e volume um pouco mais elevado, e ao terceiro dia, ao quarto e ao quinto, digamos, começam, digamos, as preocupações táticas, não só que sustentam aquilo que é o modelo de jogo, ou que é, digamos, a identidade da equipa, mas também em função um pouquinho do adversário. Eu sou o tipo de treinador que aposto mais na identidade da minha equipa, e, portanto, valorizo isso, vamos dizer, 80%, e 20%, 30% aquilo que a equipa adversária joga e como joga. Há outros treinadores que fazem o contrário, portanto, o adversário representa tudo, então adapta a sua equipa 30, ou mais do que 30, 40, 50, em função. Eu faço. Não, a identidade da equipa é para manter sempre. E, portanto, não mudar muito em função porque senão nós nunca vamos ter identidade. E quanto mais tempo apostarmos nessa identidade, melhor esse modelo pode ser construído. E depois, na véspera do jogo, é de facto, digamos, uma sessão relativamente tranquila, portanto, virada até um bocadinho para alguns exercícios motivacionais e mais descontraídos. E depois é o dia da competição, sendo que 48 horas antes da competição tenho por hábito fazer muitas, enfim, algumas comunicações e algumas passagens de alguma informação técnica, tática, psicológica a nível individual. Portanto, faço muito isso, jogador por jogador. E lembra-se assim de um jogo em que tenha acabado e tenha sentido uma sensação de dever cumprido? Não tive muitos jogos, portanto, mas há um jogo que curiosamente foi marcante para mim, foi um
um Boa Vista Marítimo, meia-final da Taça de Portugal. Portanto, no ano em que o Boa Vista foi campeão, a meia-final, uma foi Sporting, foi Porto Sporting, a outra era Boa Vista Marítimo, e portanto, tudo era decidido num jogo. E choveu terrivelmente durante o dia do jogo no Porto e claramente no Bessa. Nas 3 semanas anteriores eu tinha decidido que nós íamos jogar só com 2 avançados abertos, o Porfírio e o Baquero, e eles andaram a jogar só na equipa B. Portanto, o campeonato estava mais ou menos feito, estávamos estáveis, tranquilos, e andaram a jogar com o treinador da equipa B para não serem observados nessa posição. Portanto, a equipa B serviu de referência a esses 2 jogadores. Jogámos sem ponta de lança, portanto jogámos 4-4-2, mas os 2 bem abertos, claramente extremos, e depois era um dos médios que aparecia na posição de ponta de lança. E quando no dia o jogo foi em março, choveu, e fui posto perante o dilema de que, bem, andamos há 3 semanas a apostar num conjunto de ações e programámos e planeámos, insistimos no treino, os jogadores experimentaram isso no jogo, e agora, por causa da chuva, vamos tirar os jogadores. Bem, vamos anular tudo o que fizemos, mas também com esta chuva se calhar também não vão andar, porque o Porfírio e o Baquero eram 2 jogadores muito leves. O tempo melhorou um bocadinho, mas eu decidi não, apostarmos, vamos jogar, até porque à medida que o jogo for decorrendo, o estado do terreno vai ficar tão mal que de certeza que eles aí é que não vão ser a opção. E ganhámos 1-0 e fomos à final da taça. Quer dizer, o Boa Vista para eles foi um baque terrível, porque foram campeões nesse ano, mas se foram eliminados pelo Marítimo em casa, em condições que normalmente, aliás na altura até eu lembro, os comentários pós-jogo e até antes do jogo, que eu não ouvi, mas depois soube, não é, pela rádio, dizer, mas como é que é possível por 2 jogadores tão levezinhos a jogar num terreno deste, não sei o quê, e saiu tudo bem, e pronto, e ganhámos 1-0. Pronto, mas isso são decisões que às vezes a gente toma, às vezes um jogador entra e faz coisas fantásticas e às vezes entra e não faz, mas por isso é que é futebol. Qual é a influência que um projeto como este, como uma Foot Magazine, que pode ter para os nossos membros e para as pessoas que nos cheguem? Ouça, portanto, eu costumo dizer, só não aprende quem não quer. Portanto, quando é um projeto bom, com gente boa, com gente que reúne um conjunto de informação que é veiculada, enfim, de várias formas, através de vocês, em que também tem um processo formativo e educativo, só pode aprender e viver. E quem ler, ver e acompanhar, seguramente, por muito pouco que seja o contributo que vocês irão dar, vai ser sempre um contributo positivo. Portanto, obviamente, só pode reverter positivo quem puder ler, acompanhar, seguir-vos, porque por muito forte e por muita formação que tenha, vai sempre encontrar aqui e ali opiniões diferentes, ideias diferentes, e vai, como eu, aprender, como sempre aprendi com toda a gente. Quando se vê daqui a 5 anos? A fazer... a passear muito, que eu gosto, já fui a 93 países, mas gosto muito de viajar, a viajar mais ainda em turismo do que fiz hoje, a passar mais tempo na praia do que passo hoje, e a acompanhar a família e os meus netos, mais do que hoje. Última mensagem para os treinadores que nos cheguem e também gostavam de um dia alcançar este nível profissional. Acreditem que aprender é não só um estado de alma, mas é um estado positivo. E, portanto, quem quer aprender, aprende mesmo com os erros. E o erro é próprio do homem. Portanto, se não houvesse erro, portanto, a humanidade não existia. Portanto, aprendam e, sobretudo, com uma base de respeito nas ideias dos outros. E, sobretudo, com muita educação e sabendo que, do outro lado, estão, além de jogadores, ou de treinadores, ou de presidentes, estão pessoas, e essas pessoas devem ser respeitadas. Bem, professor, muito obrigado por este tempo. Muito obrigado. Continuação e esperamos vê-lo. Boa sorte. Sim, senhora. Se for possível. Disponham sempre. Obrigado. Então, um abraço.